Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. O que queremos do governo? Vamos refletir sobre essa questão e no final do episódio hoje eu darei a resposta à pergunta 612. Não tem como escapar da política. Qualquer pessoa que assiste alguma coisa na televisão, liga a rádio, olhe para alguma coisa no celular ou até bate papo com amigos numa padaria, vai ouvir alguma coisa sobre a política. Às vezes, são manifestações em várias cidades sobre alguma questão, talvez o preço de combustíveis ou talvez alguma questão de direitos civis. Mas nesses casos, as questões políticas se tornam pauta de debates públicos em todos os contextos, seja a mídia social, a imprensa ou nas casas de café. E durante esses dias de debates, uma das perguntas que sempre surgem é sobre a participação do cristão. Como um cristão deve enxergar movimentos políticos e o questionamento das autoridades públicas? A Bíblia oferece orientações importantes para todos que procuram servir o Senhor. Primeiro princípio, o cristão é cidadão de outra pátria e súdito de outro rei. Antes de qualquer outra coisa, vamos lembrar de alguns fatos sobre nossa relação com esta vida. Paulo disse, em Filipenses 3, versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pedro reforçou este ensinamento quando chamou os servos do Senhor de peregrinos e forasteiros. Jesus é o Senhor eterno, com toda a autoridade, como ele disse em Mateus 28, versículo 18, e Pedro reforçou em Atos 2, versículo 36, ele é o Senhor e Cristo, Rei dos Reis, Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Outro fato é que o cristão deve ser submisso ao governo. Embora governantes específicos sejam bons ou maus, podem ser escolhidos por homens, o princípio da autoridade do governo sobre seus cidadãos vem de Deus. Durante o governo de Nero, um dos piores dos imperadores romanos, e o mesmo que foi responsável pela morte injusta de muitos cristãos, Paulo escreveu em Romanos capítulo 13, começando no versículo 1, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Outro fato. A vontade de Deus mantém-se acima das ordens de homens. Aquele texto que eu acabei de ler de Romanos 13 não deve ser interpretado como uma obrigação absoluta de obedecer tudo que os governantes humanos dizem. Se tiver conflito entre a vontade de Deus e as leis humanas, devemos manter a mesma posição que os apóstolos tomaram 2000 anos atrás. Falaram em Atos 5, versículo 29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O próprio Jesus respondeu uma pergunta sobre pagamento de impostos com esta frase, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lucas 20, versículo 25. Se o governo mandar pagar impostos, vamos pagar. Se mandar cometer homicídio, imoralidade ou idolatria, vamos recusar. Pedro disse que os reis merecem honra, mas Deus merece temor, que é muito maior. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17. O cristão pode usufruir de direitos lícitos concedidos pelo governo. Em várias ocasiões, Paulo aceitou as proteções dadas pelo governo romano para seus cidadãos. Assim, ele se livrou de tortura, em Atos capítulo 22. Insistiu nos seus direitos conforme os processos definidos por lei, tanto em Atos 16 como no capítulo 25.
Ele aceitou a proteção oferecida pelo governo, em Atos capítulo 23. Como já observamos, a palavra de Deus sempre fala mais alto. Se o governo permitir atos de violência contra outros, ou autorizar imoralidade, ou legalizar casamentos que Deus não autorizou, devemos obedecer a Deus e não aos homens e recusar a usufruirmos de tais direitos dados por homens, mas não por Deus. Ou se o governo permite a participação de cidadãos no processo eleitoral, ou até por meio de protestos pacíficos, ou talvez garante certas proteções em processos judiciários, não pecamos em usufruir desses direitos. Outra coisa que observamos no ensinamento das Escrituras, o cristão deve orar pelas autoridades do governo. Paulo escreveu para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 2, começando no versículo 1, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O que queremos do governo? Esse trecho de 1 Timóteo 2 define bem as expectativas do cristão quando se trata do governo. Queremos viver vidas tranquilas e mansas e poder manter nosso foco no que realmente importa, a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo, para o benefício de todos. Podemos admirar o zelo de patriotas que procuram melhorar seu país, mas continuamos sendo, em primeiro lugar, cidadãos da pátria celestial. Governos humanos mudam, leis humanas mudam, opiniões públicas mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa palavra nos ensina a viver acima dos conflitos carnais deste mundo, motivados pelo amor verdadeiro para com Deus e nosso próximo. Você acertou a pergunta 612? Qual cristão em Antioquia foi criado com o mesmo governante que mandou decapitar João Batista? Alternativas: A. Barnabé, B. Filipe, C. Simeão ou D. Menahem. A resposta certa encontramos em Atos 13, versículo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Menahem, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saul. Resposta certa, Menahem. E essa referência aqui a Herodes, o tetrarca, se refere ao mesmo que mandou executar João Batista e até participou na condenação de Jesus Cristo. E a nova pergunta de hoje: qual rei da Pérsia autorizou a volta dos judeus cativos para Jerusalém? Alternativas: A. Cambises II, B. Xerxes II, C. Artaxerxes IV ou D. Ciro II. A resposta amanhã, no final do episódio 614. As leis humanas podem nos ajudar em muitas coisas, mas acima de tudo, o cristão é cidadão da pátria celestial. Vamos viver neste mundo, nos preparando para residir eternamente na presença de Deus no céu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo.